A paz do Senhor, leitura diária da lição 9. A mãe induziu o filho a mentir. A leitura desta quarta-feira está em Gênesis, capítulo 27, versículos 10 a 13. Diz o texto: Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. O versículo 10 retrata um momento de conflito na narrativa de Jacó e Esaú. Nesta passagem, Rebeca instrui Jacó a levar alimento ao pai Isaque, com a intenção de que, ao comer, Isaque o abençoe antes de sua morte. A ação de levar comida não é apenas um ato físico, mas está impregnada de significados sociais e espirituais. O ato de compartilhar a refeição e subsequente bênção reflete a importância do papel paterno e o valor da bênção na cultura patriarcal israelita. A urgência da situação é enfatizada pela referência à morte iminente de Isaque, indicando que a bênção é particularmente importante e deve ser recebida antes que a oportunidade se perca. Essa passagem também levanta questões sobre a busca pelo favor, já que a estratégia de Rebeca e Jacó parece ser duvidosa. É um estudo sobre relacionamento familiar, as complexidades da herança e o desejo de garantir o futuro, mesmo por meios aparentemente questionáveis. O versículo 11 revela um momento crítico na narrativa familiar de Jacó e Esaú. A comunicação entre Jacó e sua mãe, Rebeca, é marcada por um contexto de tensão. Jacó se preocupa com sua aparência em relação ao irmão, em um momento onde a identidade e a bênção estão em jogo. A ênfase no contraste físico entre ele e Esaú não é meramente descritiva. Ela destaca como a aparência física tem valor na sociedade humana e nos permite refletir até que ponto isto pode chegar. Além disso, a figura de Rebeca como agente ativo da situação sugere dinâmicas complexas que transcendem o simples laço materno-filial. Este versículo inicia os eventos que culminam nas bênçãos e nas tensões que permeiam a história do povo de Israel, mostrando que as rivalidades familiares frequentemente têm implicações muito além das relações pessoais. No versículo 12, o temor de Jacó expõe a seriedade do contexto da aliança em relação ao engano que estava prestes a promover. O verbo tocar aponta para um exame tátil que desmascararia a farsa, enquanto a raiz de zombador, zombar, revela que a mentira seria considerada um ato de zombaria contra o pai e, por consequência, contra o propósito divino. Ao empregar o verbo trazer na forma como está, o texto não trata a maldição como algo externo, mas como algo que o próprio Jacó traria ativamente sobre si, princípio soberano de semeadura e colheita. A bênção que ele tanto desejava não poderia ser obtida por meios fraudulentos, sem que a maldição a substituísse. Essa tensão reflete a nossa perspectiva de que a eleição divina não anula a responsabilidade humana. Deus cumpre seu plano apesar dos meios pecaminosos dos homens, mas isso gera consequências. Jacó, temendo tornar-se maldito aos olhos do pai, antecipa a disciplina futura em que seria ele mesmo enganado, provando que a verdadeira bênção repousa somente sobre a integridade e a confiança no Senhor. Por fim, no último versículo do texto ora em questão, a resposta de Rebeca a Jacó emprega uma cadeia de imperativos que revela a determinação humana de assegurar a bênção por meios aparentemente duvidosos. O verbo disse introduz a fala em que ela assume a maldição sobre si, palavra que carrega um grande peso, esvaziando o temor de Jacó. Ao ordenar atenda, ouve ou obedece a sua voz, ela coloca sua palavra como autoridade superior à paterna, e os verbos de movimento vá e traze concretiza a obediência imediata. Uma boa exegese aqui reconhece a soberania divina agindo por meio das ações humanas falhas. Rebeca, convencida da promessa de Deus a Jacó, apressa seu cumprimento com um ardio que, embora não isento de culpa, não frustra o propósito divino. A disposição de carregar a maldição pode ecoar, tipologicamente, a substituição vicária apontando para aquele que, inocente, tomaria sobre si a maldição da lei. E uma curiosidade. Isaac, no versículo número 18 deste capítulo 27,
pergunta quem é, né? Ou seja, quem é o nome, qual é o nome do filho que estava ali perante ele. E Jacó mente, dizendo que seu nome era Esaú. Um tempo depois, o anjo encontra com o mesmo Jacó e faz exatamente a mesma pergunta. Quem é? Qual é o seu nome? E nesta ocasião, no capítulo 32, versículo 18 deste livro de Gênesis, Jacó não poderia dizer outra coisa senão revelar a sua identidade. Ali estava Jacó. E então o seu nome é mudado para Israel. Isso faz a gente refletir. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade diante dos homens? Nós podemos até esconder a nossa identidade diante dos homens, mas de Deus ninguém esconde quem é. Amém? Deus abençoe e tenhamos uma boa semana de reflexões diárias na graça do Senhor Jesus.